Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao líder do meu partido, o senador Eduardo Braga, por me ter concedido esse espaço de tempo para que eu pudesse voltar à tribuna do Senado Federal. Como senador representante do Estado do Pará, venho a esta tribuna para fazer um alerta. A floresta amazônica está correndo sério risco de ter uma elevação considerável no desmatamento nos próximos meses. Explico. Na semana passada, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez a seguinte declaração: onde houver necessidade de regularização fundiária para diminuir o conflito entre a unidade de conservação e aqueles que estão lá dentro, nós vamos desenvolver, então, os mecanismos para resolver esse problema de regularização fundiária. Então, não é para usar todo o recurso do Fundo Amazônia para isso, mas apenas dar suporte a essas áreas de projeto piloto que nós queremos fazer. Na segunda-feira, agora dia 27 do corrente, o ministro Salles esteve reunido com os embaixadores da Noruega e da Alemanha no Palácio do Planalto para propor a utilização do fundo para pagar indenizações por desapropriações de terras em áreas protegidas. Com isso, o governo já trabalhava na edição, ou já trabalha na edição de um novo decreto para alterar as normas do Fundo Amazônia. Vale lembrar que a Noruega e a Alemanha são os principais países doadores do Fundo Amazônia, com aproximadamente 90% e 10%, respectivamente. Questionado sobre como os embaixadores responderam a essa mudança em específico, o ministro declarou que a reunião tratou de questões mais gerais. Não entramos em nenhum detalhe muito específico, respondeu o ministro. Ao saírem da reunião, os embaixadores não deram detalhes sobre o encontro, apenas afirmaram à imprensa que há um diálogo com o governo, que esperam dar continuidade. Talvez na semana que vem, vamos nos reunir mais uma vez, disse o embaixador da Noruega. No Brasil, já existe um fundo de compensação por obras públicas com aproximadamente R$ 1 bilhão para ser usado, prioritariamente em regularização fundiária. Portanto, não há necessidade de utilizar os recursos do Fundo Amazônia para desapropriação de terras. Senhoras e senhores senadores, na Amazônia, senhor presidente, existe muita invasão de terra pública em unidades de conservação e a utilização dos recursos do fundo para a desapropriação dessas áreas poderá desencadear uma corrida ao desmatamento, o que irá beneficiar justamente os invasores. Além disso, o país corre o sério risco
de perda de credibilidade internacional pela quebra do contrato que foi assinado entre o BNDES e o Ministério das Relações Exteriores da Noruega, no qual foi estabelecido o compromisso de doação ao Fundo Amazônia. O contrato estabelece os termos e procedimentos aplicáveis às doações da Noruega relativas ao Fundo Amazônia. Os aportes de recursos são vinculados à redução da emissão de gases oriundos de desmatamento e degradação florestal. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 e tem por finalidade captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas no bioma Amazônia. Desde a sua criação, já foram apoiadas 338 instituições, diretamente ou por meio de parceiros, 190 unidades de conservação, 45 milhões de hectares de áreas protegidas com gestão fortalecida, 65% da área das terras indígenas da Amazônia, com um total de 49 mil indígenas beneficiados diretamente. Já foram obtidos 142 milhões de reais em receitas com a comercialização de produtos. 162 mil pessoas foram beneficiadas com atividades produtivas sustentáveis. 22 milhões de hectares de área de floresta estão sendo utilizadas como manejo sustentável. 368 pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades de ciência e tecnologia. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, com o valor total de 1.868 bilhões em investimentos na área de projetos, dos quais 1.090 bilhões já foram desembolsados. O Fundo Amazônia apoia 103 projetos importantes na preservação do meio ambiente, como é o caso do Programa de Qualificação da Gestão Ambiental, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, que investe no fortalecimento da gestão ambiental em município de 9 estados da Amazônia: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, por meio da oferta de capacitação e assistência técnica, da disseminação de conhecimentos e informações em rede e pelo estímulo à inovação e promoção da articulação com outras esferas de governo e da sociedade em geral, no âmbito das políticas públicas ambientais. Senhor presidente, o ministro Ricardo Salles recentemente criou outro impasse com a Noruega e com a Alemanha, ao afirmar que encontrou irregularidades na utilização do dinheiro do fundo, com base na análise de 25% dos contratos, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente. Porém, tal fato, senhor presidente e senhores senadores, não foi constatado pelo Tribunal de Contas da União e nem pela Controladoria Geral da União, que realizaram a auditoria em 2018.
e verificaram que os recursos do Fundo Amazônia estão sendo usados de maneira adequada. Nem a Agência de Auditoria Internacional, KPMG, que faz auditoria anual desde 2010 nas contas do fundo, constatou qualquer irregularidade. A Embaixada da Noruega, segundo notícia veiculada pela imprensa, declarou estar satisfeita com a robusta estrutura de governança do Fundo Amazônia e com os resultados obtidos nos últimos 10 anos, e que não recebeu nenhuma proposta Estou quase a encerrar, senhor presidente. Muito grato. Das autoridades brasileiras para mudar a estrutura e os critérios de aplicação de recursos do fundo. Além disso, o ministro propôs também reduzir o número de participantes no Conselho Gestor do Fundo, de 23 para 7, sendo 5 do governo federal, 1 para a sociedade civil e apenas atentem, principalmente, os senadores representantes dos estados amazônicos. Apenas um representante dos estados. Nós somos 9 estados na Amazônia. Passaremos pela proposta a ter um representante, que eu não sei, inclusive, como será escolhido e como terá a capacidade de representar os 9 estados da Amazônia. Essa alteração unilateral do governo federal também fere os termos do contrato firmado com a Noruega, além de ser uma agressão à federação e à representatividade dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. Afinal, qual será o critério de escolha do único representante dos 9 estados? Não informou o ministro. Então pergunto, para que tentar utilizar os recursos do Fundo Amazônia, que até hoje já recebeu aproximadamente 3,4 bilhões dos doadores para o pagamento por indenizações de desapropriações em áreas invadidas? Isso só irá beneficiar aqueles que estão desmatando a floresta amazônica, correndo o risco, inclusive, de aumentá-lo e de perder ou de diminuir os repasses que são feitos pela Noruega e pela Alemanha, tendo em vista que as doações são proporcionais aos níveis de redução do desmatamento da Amazônia. O Brasil não tem a obrigação de aceitar os recursos de doações, porém, uma vez aceitos, senhor presidente, deve cumprir à risca com que as considerações impostas pelo doador e aceitas por nós, através dos contratos que foram firmados com os respectivos países. O governo federal, senhor presidente, me permita, já estou prestes a concluir. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, deveria se preocupar mais em elaborar estratégias robustas de políticas públicas para a preservação do meio ambiente, como as previstas no artigo 41 do novo Código Florestal. Ou seja, através do pagamento ou incentivo a serviços ambientais, inclusive com a retribuição monetária às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais isolados ou cumulativamente, tais como conservação da biodiversidade, das águas e dos serviços hídricos, conservação e o melhoramento do solo, a manutenção das áreas de preservação permanente, sejam de reserva legal ou de uso restrito, entre outras. Além disso,
Deve aumentar também a fiscalização e o monitoramento do desmatamento, pois, conforme atesta boletim divulgado pelo Amazon, nesta última segunda-feira, teve elevação de 20% entre agosto de 2018 e abril de 2019. Nesse período, o bioma amazônico perdeu 2.169 mil quilômetros de floresta. Por isso, alerto o presidente da República, Jair Bolsonaro, para que reveja a decisão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de retirar recursos do Fundo Amazônia para o pagamento de desapropriação de terras de poceiros que estão em áreas de conservação, sob pena de aumentar ainda mais o desmatamento da Amazônia. Também para o risco de o país perder a credibilidade internacional. Senhor presidente, já estou prestes a encerrar. Quando puder, senador Barbalho. Mas gostaria de que os senhores senadores e senadoras atentassem para isso, a questão da credibilidade internacional, que é algo fundamental para o nosso país. Pela quebra dos contratos que foram firmados entre o Brasil e a Noruega, na criação do respectivo fundo, podendo inclusive ter perda significativa de recursos. E, finalmente, para o risco que o aumento do desmatamento poderá interferir na comercialização e na exportação de commodities para o mercado internacional, que são validadas por estar em áreas sem desmatamento. Verifique-se, portanto, que este equívoco, e eu vou tratar de forma benevolente, este equívoco pode redundar, inclusive, em prejuízos, senhor presidente, para as não só para a imagem do país, mas para as nossas exportações. Eu tenho um pequeno trecho antes de terminar. Se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de conceder uma parte ao meu colega, certo, Confúcio, é isso, da nossa região amazônica, antes de encerrar o meu pronunciamento. Senador Jader, com muito gosto, mas só queria, porque temos aqui muitos inscritos presentes. Vossa Excelência estava inscrito como líder, o senhor já falou 4 vezes o tempo previsto. Mas, evidentemente, nós vamos permitir, eu só peço ao senador Confúcio que faça sua parte muito breve e que a resposta de Vossa Excelência também será breve, como Vossa Excelência muito agradeço muito. Senhor presidente. Senador Jader Barbalho, eu vim hoje aqui também para fazer um discurso nesse mesmo sentido. O senhor fez um pronunciamento escrito, muito bem preparado. O meu discurso será mais curto, porque o senhor já falou tudo que eu gostaria de falar também. Mas o estado do Pará é um dos estados mais avançados em legislação, é mais avançado em software de controle de desmatamento da região norte. Tem os melhores sistemas operacionais de fiscalização e controle de desmatamento, expedição de guias para manejos florestais e controles da produção madeireira. O município de Paragominas, no Pará, é o maior exemplo brasileiro de um município que era completamente devastado pela destruição irresponsável, que alguns prefeitos com outra mentalidade conseguiram dar um equilíbrio, um modelo extraordinário de convivência, homem, floresta, produção. E também o senhor aborda a complexidade de tudo isso, o trabalho que essas conversas não planejadas e organizadas de ministros possa dar aos governadores dos estados. A questão de segurança pública, porque como desmatar, o Ministério Público interpõe uma ação, termina que o governador tem que mandar tropa
para tirar os invasores das reservas, das unidades de conservação. Dá um trabalho danado, um confronto muito grande, uma violência que vai aumentar bastante. Isso tudo, essa somatória é altamente prejudicial. O seu discurso é oportuno, é uma advertência muito bem feita, muito detalhada nessa tarde, né, que sirva ao seu pronunciamento como exemplo e uma advertência séria ao governo federal para tomar cuidado com o que falam. Muito obrigado, senador Confúcio Moura. Certo, eu não tenho a menor dúvida, certo, de que será fundamental também a contribuição que Vossa Excelência haverá de dar, certo? Senador, eu só queria parabenizá-lo pelo pronunciamento e dizer que a região amazônica ela tem características tão peculiares, tão especiais, que nenhuma medida deveria vir para retirar recursos de uma região tão preservada e que requer a sua preservação por uma questão de sobrevivência de todos nós, do país, do planeta, e, portanto, Vossa Excelência e é fundamental que a gente, todos, assumam como um debate do Parlamento brasileiro e do povo brasileiro. Muito obrigado, senador Rogério Carvalho, pela intervenção que Vossa Excelência faz a respeito dessa questão. Encerrando, senhor presidente, agradecido pela benevolência de Vossa Excelência, certo, em me conceder este alargamento, isso na tribuna, mas como sabe Vossa Excelência, há algum tempo, certo, eu não tenho, e nesta legislatura eu, por razões impeditivas, eu não pude ter o privilégio de conviver e de debater, certo, aqui no Senado. O que faço, certo, na tarde de hoje, neste tema, que eu considero que não é um tema apenas amazônico, mas como ficou bem ressaltado, é um tema brasileiro, com repercussões não só no campo, certo, do meio ambiente, no campo ecológico, mas no campo comercial para o Brasil e para a imagem do país. É que eu gostaria de ressaltar a importância. E finalizando, senhor presidente, presidente Jair Bolsonaro, evite a tal possibilidade de atritos com os governos da Noruega e da Alemanha. Não permita as alterações nos critérios de utilização do Fundo Amazônia, pois os efeitos podem ser catastróficos para o futuro da economia do nosso país. Ajude a trazer e não a expulsá-los. Senhor presidente, solicito ainda a divulgação deste pronunciamento nos meios de comunicação desta Casa e da Voz do Brasil e renovo, presidente Anastasia, os meus agradecimentos pela benevolência com que Vossa Excelência, certo, acaba de tratar este representante do Estado do Pará. Muito obrigado.